Quando ele chega em Medina, ele já é um divisor de águas. Essa viagem foi um divisor enorme, muito importante na religião islâmica para os muçulmanos, porque eles partem, deixam um status de perseguidos para a autonomia, para uma soberania. Entendi. Para um Estado islâmico. Quando fala Estado, não é o ISIS, né? Estado, a gente está falando, um governo islâmico regido por muçulmanos e que, a partir daí, eles são vistos e são respeitados, são temidos também, porque agora os muçulmanos são organizados. Entendi. Até então eles eram um grupo de pessoas que está adorando a Deus e que não concordam com o status quo, que não concordam com esse tipo de adoração, são perseguidos, mas tudo bem. Agora não, agora eles têm um governo, o governo de Medina, o governo islâmico. Agora tem exército, agora tem instituições islâmicas, agora tem censo, agora você tem estrutura. Mas Mohammed, ele é um líder político também, né, nessa hora? Tudo. A gente não separa. Ele era líder religioso e político? Sempre. A religião, ela não separa o que é religioso. Entendi. Tudo é religioso. A política faz parte do comportamento do ser humano e está previsto na religião. Então, eu sou um ser humano, eu sou um sheik, eu posso me candidatar à presidência da República no Brasil, em qualquer lugar, lógico, se eu tiver a nacionalidade e naturalidade daquele país, eu posso me candidatar, mas não me deixa, o meu perfil de muçulmano continua comigo. Os meus valores me acompanham. Entendi. A minha religião me acompanha. Eu estou te tratando aqui como muçulmano. Nessa conversa, eu estou agindo como um muçulmano. Sim. Eu não deixei de ser muçulmano, eu não deixei a minha religião fora. Entendi. Mas o Mohammed vive quanto tempo ainda, desde o ano zero? Ele, 10 anos. Ele permanece em Meca 10 anos. Então, ele 13 anos em Meca, certo. 10 anos em Medina, né? Eu falei Medina, então são 23 anos. Ao longo desses 23 anos é que o Alcorão é revelado e as ordens são reveladas. E quando ele morre, encerra-se a revelação do Alcorão. E aí, já o Alcorão já estava compilado e aí se fazem cópias em árabe, porque esse aqui é em português. Certo. Ele não é sagrado. O sagrado é em árabe. E ele continua nas nossas orações, que a gente faz 5 vezes ao dia, elas são feitas em árabe. Por que são em árabe? A recitação do Alcorão. Por quê? Para manter a originalidade. Aquilo que Deus disse. Por quê? Porque a tradução, ela é a interpretação do tradutor. Não necessariamente aquilo que Deus quis dizer. Eu interpretei assim, eu traduzi aquilo que eu entendi, mas não necessariamente aquilo que Deus quis dizer. Então, para eu não cair em erro, a tradução para mim é um facilitador. É para eu entender de forma geral. Porém, para adorar a Deus, eu adoro em árabe. Mesmo sendo paquistanês, mesmo sendo brasileiro, não sabendo falar o árabe, eu memorizo, porque essa é uma das... Leni, eu preciso ir ao banheiro porque eu bebi muita água, então, dentro do que tudo que a gente falou, o que o pessoal está comentando aí? Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Renato Afonso, que ele pergunta o seguinte, ele fala se seria correto afirmar que os judeus descendem de Isaac e os muçulmanos de Ismael. Leni, Afonso, né? Isso. Renato Afonso. Renato Afonso, obrigado pela pergunta. Na realidade, como a gente fala de fé, e a fé islâmica
depende da convicção e do conhecimento, qualquer pessoa pode ser muçulmana. Um judeu pode se converter à religião islâmica. Um cristão pode se tornar muçulmano. Um ateu pode se tornar muçulmano. Qualquer pessoa pode se tornar. Um budista pode se tornar um muçulmano. Então, não tem a ver com ascendência. Tem a ver com convicção. Uma pessoa que é descendente de Isaac, ela pode se tornar muçulmana. Então, ser muçulmano não depende de ser descendente de Isaac ou descendente de Ismael. Agora, ser árabe, sim. Os árabes são descendentes de Ismael. O povo de Israel, os povos, né? As 12 tribos de Israel são descendentes de Isaac. A gente está falando não de religião, a gente está falando de etnia. Ok? Então, os árabes são descendentes de Ismael. Os judeus, o povo judeu como etnia, é descendente de Isaac. Entre os árabes, você tem, são 27 países, você tem o cristão, você tem o de religião judaica, você tem o árabe muçulmano, você tem o árabe ateu, agnóstico. Árabe é uma etnia, é que nem você falar latino. É que nem você falar brasileiro. Ok? Brasileiro é uma coisa, cristão é outra. Cristão é outro. Você tem brasileiro cristão, brasileiro muçulmano, brasileiro ateu, brasileiro judeu. Entendi. Brasileiro candomblessista. Sim. E assim, né? Budista é assim. Agora, árabe é uma etnia e são descendentes de Ismael. Como religião, independe. Você tem descendentes de Isaac, que são muçulmanos, e descendentes de Ismael, que são muçulmanos. Tem a ver com religião, com convicção, conhecimento. Tem muita confusão, então vamos explicar. Muçulmano muçulmano é quem? Muçulmano é aquele que crê no Islã, que segue o Islã. É religião. Tá. Muçulmano é religião. É religião. Muçulmano e islâmico é a mesma coisa. Dependendo de onde você nascer. Sim. Ah, muçulmano e islâmico é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá. Muçulmano é aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. Aquele que se rende a Deus. Entendi. E islâmico é o que pratica o Islã, que significa entrega total e voluntária a Deus Muçulmano único. Significa o quê? Muçulmano em árabe vem de muslim. Muslim é aquele que se entrega a Deus. Ah, tá. É aquele que pratica o Islã. Entendi. Aquele que se rende à vontade de Deus. Então a gente parou lá em Medina. Começa esse estado, religião islâmico. E daí como que se espalha? Aí a expansão islâmica. Quando o profeta, em sua vida, as pessoas começam, as tribos árabes começam a entrar no Islã. Certamente, a gente não está falando nem das batalhas que houve, sim, agressões, invasões, tentativas de invasão a Medina, porque os povos árabes começaram a perceber, principalmente Meca, que se tornaram uma grande potência. Agora, os muçulmanos não são mais aquele grupinho que se reunia em Meca. Agora eles têm, então tem que acabar. Nós temos, porque eles vão representar a longo prazo um perigo para Meca, para o status quo daquela época. E aí eles tentam invadir Medina e acabar com os muçulmanos, porém os muçulmanos acabam, mesmo em menor número, acabam tendo sucesso, e aí eles há uma expansão islâmica e todas as tribos árabes se tornam muçulmanas, e mais tarde os muçulmanos começam a enviar convites para os impérios da época. Império Bizantino, Império Persa, outros impérios tipo de convite? Para fazerem aliança ou primeiro para entrar no Islã, conhecer o Islã. Mas se não quiserem, que se faça uma aliança. Né? Por quê? Esse livro, esse Muhammad, o mensageiro de Deus, a biografia do profeta Muhammad, antes da mensagem do profeta, antes do nascimento do profeta, ele vai falar sobre a situação geopolítica
da Península Arábica. Como eram os povos árabes? Naquela e época. eles viviam em conflitos entre eles, entre as tribos, por influência das grandes potências da época, que haviam duas grandes potências, o Império Persa e o Império Bizantino. E eles usavam seus aliados entre os árabes para se gladiarem. Eles não entravam em conflito direto, a não ser 2 vezes. Entendi. Uma vez os persas ganharam e a segunda os bizantinos ganharam. Então, e o que eles faziam? Subjugavam as pessoas, porque os impérios sobreviviam às custas desses povos. E porque eles eram colonizados, esses povos eram colonizados. Então o Islã ele veio, essa é a mensagem principal do Islã, a liberdade. Libertar as pessoas da adoração, da submissão de umas às outras, à adoração de um Deus único. Não mais você ser subjugado, nem controlado, nem espiritual, nem física, nem mentalmente, né, emocionalmente, por ninguém, a não ser por Deus. Então, essa é a liberdade. O Islã ele veio para libertar, tanto que a entrega é só para Deus. A submissão é somente para Deus. A liberdade está nisso. Então, o Islã, a expansão islâmica se deu por conta disso, de mostrar para as pessoas, olha, impérios, agora vocês têm que libertar os povos, vocês têm que fazer justiça com os povos. O governante, ele é servidor, ele cuida, ele zela pelo seu cidadão, ele não vive às custas dele, ele não subjuga, ele não tira a liberdade dele. Essa é a mensagem principal do Islã. E aí vão se formando esses países que a gente conhece hoje. Exatamente. Qual é o primeiro? Arábia? A Arábia Saudita. A Península Arábica, ela começa em Medina, vai para Meca e os demais tribos locais. Eram tribos, não tinha país. Não tinha país, eram várias tribos reuniram no que é hoje a Arábia Saudita. Exatamente. Vai para o Iêmen, vai para a Síria, né? A grande Síria, que era formada por Síria, Jordânia, Palestina, Líbano, era a grande Síria. Tá. Né? E outros países. E aí a expansão. Depois da morte do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, ele foi conquistado depois. Depois. E aí, na época de Omar, do segundo califa, sucessor do profeta Muhammad, há uma grande expansão islâmica e os muçulmanos chegam ao Cáucaso, chegam a... Que época a gente está falando isso, mais ou menos? 1600 e... O profeta nasceu em 570, ele recebeu a revelação em 610, mais 23 anos, 633. O profeta morreu em 633, mais ou menos. Depois, 640, 600, começa a grande expansão. 600, eu falei 1600, não, é 640. E aí há uma grande expansão islâmica na época de Omar. E, inclusive, muitas coisas que a gente usa hoje na administração pública era usada e foi inventada pelos muçulmanos. Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, quando a gente fala sobre... se vocês não me pararem, eu falo. Eu continuo a falar. Se vocês tiverem alguma pergunta... o problema é quando o convidado não fala. Não fala, né? Não é quando fala que fala. É o problema. Quando não fala, a gente tem que falar mais. Aqui hoje a gente tá tranquilo, né? Exatamente. Não, é que às vezes eu falo, caramba, será que eu tô falando demais aqui? O que acontece? Os muçulmanos criaram muitas coisas. Por exemplo... instituições que zelam pelos animais. Havia um fundo destinado a cuidar dos animais abandonados. Desde essa época? Sim. Nos impérios islâmicos é que foi criado isso. Asilos, orfanatos, instituições que ajudam pessoas necessitadas a casarem, pessoas que queriam se casar, não tinham condições, através de um fundo que é da essência islâmica, que se chama zakat.
o zakat, que seria assim, de forma bem diferente. Mas, por exemplo, o dízimo no cristianismo. Sim. Só que é 2,5% do lucro líquido anual que os ricos pagam para os pobres. 2,5% do lucro líquido anual. Então, você tem ricos e pobres. O rico paga para o pobre. E tem um fundo. E isso é distribuído por instituições. E quando tem um governo islâmico, tá no o governo Alcorão? faz... Sim. Ah, é? Sim, é das 5 maiores práticas essenciais, dos pilares da prática da religião. Pagar o zakat. Entendi. E não se paga para o sheik. Não se paga para a instituição islâmica. Eu faço a minha obrigação com Deus. É uma obrigação e vou direto ao necessitado mais próximo. Tá. Porque aqui há uma função, é essa questão social que o Islã ele conscientiza a sociedade. Olha, você é um ator, você é um cidadão, você é uma pessoa responsável dentro desse coletivo, dentro da sociedade. Não passe essa responsabilidade para outros. Você tem uma responsabilidade social. Qual que é a minha responsabilidade social como muçulmano? É eu cuidar das pessoas que estão à minha volta. Então, esse zakat, 2,5%, eu sou uma pessoa rica, eu tenho esse dinheiro, eu tenho que fazer anualmente e quem merece? As pessoas mais próximas. As pessoas mais próximas são um muçulmano que é da minha família, ou uma pessoa, meu vizinho, que é necessitado. Aí você fala, vizinho, como é que... Hoje eu nem sei o nome dos meus vizinhos. Quem de nós sabe o nome dos vizinhos? Ou sabe a situação dos vizinhos? Ou no que trabalham? Quantos filhos têm? Muitas vezes nunca entramos na casa do vizinho, do apartamento do vizinho, nunca visitamos, não tem, nem o vizinho nos convida. Então, o que acontece? A religião, ela quer fazer o quê? Criar e fortalecer esses laços sociais. Então, para eu pagar o zakat para o meu vizinho, eu preciso saber se ele é necessitado ou não. Então, eu preciso ter contato com ele. Porque ele é minha responsabilidade. Amanhã, no dia de juízo final, eu serei cobrado por Deus. Seu vizinho passou fome e você não o alimentou. Mas eu nem sabia que ele era faminto. Então, eu tenho uma responsabilidade social. E ele tem uma responsabilidade social comigo. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele e com os demais profetas, diz, não é completamente fiel uma pessoa que dorme satisfeita e seu vizinho faminto. E ele sabendo. Quer dizer... Eu preciso saber quem é o meu vizinho, se ele tem condições, se ele perdeu o emprego, se ele está passando necessidade, se ele tá doente. Eu preciso ter esse contato. Então, o Islã, ele fortalece te incentiva a ter contato com o outro. Para eu ter contato com você, eu preciso dialogar. Agora, por exemplo, estamos aqui, eu estou conhecendo o Lênin, estou conhecendo... Paquito, é isso? Eu conheço como João. Paquito. Vilela, estou conhecendo vocês. Como é que eu conheço? Através do diálogo. Mas nesse caso eu estou falando mais do que ouvindo. Mas tá bom. A gente está conversando. Então a gente está começando a criar, fortalecer nossos laços. Você está me conhecendo, eu estou te conhecendo. Eu vejo sua fisionomia, ouço, vejo o que te deixa chateado, e capaz numa conversa dessa eu perceber que você está necessitado. A minha obrigação social dentro da religião islâmica é o olhar pelo meu vizinho, é saber qual a situação dele, porque senão eu não estou sendo um bom muçulmano, eu não estou fazendo a minha. E a questão da reciprocidade. Agora, imagine, se coloque, né? Vamos inverter a situação. Eu sou uma pessoa necessitada, não tenho o que comer e meu vizinho está esbanjando comida. E aí, o que cria isso? Eu vendo as festas e ele convidando as pessoas e as pessoas dando risada e eu chorando na minha casa, no meu silêncio, meus filhos passando fome, não tendo comida e a comida sendo esbanjada e muitas vezes sendo jogada no lixo. O que cria isso? Cria desavença, ódio, sentimentos ruins
dentro das pessoas. Ninguém olha por mim, eu começo a me diminuir, eu começo a ter raiva da sociedade. Então, esse efeito social de zakat, de eu olhar pelo próximo, não é simplesmente 2,5% que eu dou para o necessitado. É mais do que isso, tem uma função muito maior, que é de inclusão social. A pessoa não se sente mais à margem da sociedade, ela se sente incluída. Em vez dela odiar os ricos, ela começa a desejar bênção para eles e cada vez mais tenham cada vez mais. Por quê? Para dividir mais. Porque eles estão sendo enxergados, eles estão sendo vistos, eles existem. O maior problema hoje social das pessoas invisíveis, por que são invisíveis? Porque elas estão ali, elas estão diante de mim, mas eu não estou enxergando. O meu vizinho às vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz e eu tenho esbanjando, sobrando, não sei onde investir. Qual que é o meu dever? Ajudar o vizinho. Agora, eu sou uma pessoa que está passando necessidade, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz nem de internet e tal. E ele esbanjando. Qual é o meu sentimento por ele? Cria-se. Você fala, mas precisa de uma estrutura espiritual, uma elevação espiritual. Você vai matar a sua fome com o quê? Com oração? Com palavras agradáveis? Questões físicas. Uma necessidade primária para ser resolvida. Então, o que a religião fala? Uma pessoa, olha só, uma pessoa tropeçou, caiu. Você é muçulmano? Qual a sua religião? Para eu saber se eu vou poder te ajudar ou não. Não, a pessoa caiu, você levanta, você não vai perguntar o nome dela, se ela é de partido tal, se ela é a favor de governo, contra governo, se ela é muçulmana, se ela é ateia, qual que é a crença dela, se acredita em Deus ou não. A minha função imediata, humana, é eu ajudar essa pessoa. A religião, ela vem para potencializar coisas naturais que já temos.